Boa tarde, pessoal. Tô aqui de novo no meu galpão, tentando arrumar essa zona que tá aqui. E hoje eu tô na parte de literatura automotiva. Olha só como que tá. Chegou tudo o material e eu não consegui montar nas estantes ainda. Então tá absurdamente horrível. E hoje eu tô perdendo muito tempo segurando uma única revista aqui. Uma única revista no meio de milhares, porque elas não estão arrumadas ainda. Chegaram sem arrumar, eu tenho que mandar para o cliente. Uma revista 4 rodas com a Mitsubishi 3000 GT na capa, de 94. Mas não tá fácil não. Olha, eu trabalho com literatura automotiva desde mais ou menos 97. Eu comecei trabalhando no Pacaembu, na feira do Pacaembu. Primeiro eu comecei com revista de Jeep, que eu ia na quinta, depois de carro antigo. Quando eu vi, eu comecei a comprar lote, mais lote, mais lote. Quando eu vi, eu tava com tanta coisa que eu tive que abrir uma loja. Aí começou com disco, daí livro. Quando eu vi, nossa, eu tava com um estoque gigantesco. Isso foi em 99 eu abri a primeira loja. Já a partir de 2003, 2004, o estoque começou a ficar incontrolável, não tinha como. Chega coisa, sempre fui muito comprador. Comprava lotes, vendia o que tinha de melhor do lote e o que não era tão bom ia ficando. Tanto que a minha última loja acabou por causa da pandemia também, mas não foi tanto a pandemia não. Eu vendi muito bem na pandemia, mas foi mais porque a minha loja ficou tão apertada que não dava mais para entrar cliente lá dentro. Eu tinha que ter jogado muita coisa fora, acabei não jogando na época, depois tive que acabar jogando. E eu tive que fechar a loja para ir para um lugar também mais barato. E eu arrumei finalmente, depois de anos saracoteando para lá e para cá, eu arrumei esse galpão, um galpãozinho de 300 metros quadrados, não tá acabado, mas é seco, mas peguei um galpãozinho de 300 metros quadrados na área rural aqui de Joanópolis. Então eu consegui pagar um aluguel barato, moro aqui perto também, pertinho, na zona rural. Uma vez por dia eu vou para a cidade, que fica a 5 km daqui, e mando meus correios, mando Jadlog, compro comida e tudo mais. Eu tenho uma vida bem tranquila, até que verdade, embora eu trabalhe muitas horas por dia. Mas só que tá muito bagunçado, porque aqui também não tem, essa cidade que eu moro aqui, Joanópolis, não tem nem linha de ônibus. Então se eu contratar alguém, supondo que eu consiga contratar alguém para me ajudar, eu teria que buscar na cidade de manhã, trazer da cidade, levar para a cidade no final da tarde, e é um saco isso aí. A não ser que a pessoa tivesse transporte, porque essa cidade não tem uma única linha de ônibus municipal. É horrível. É horrível. Aqui funciona, o pessoal quem não tem carro aqui na zona rural, vive de carona. É carona para lá, carona para cá. Aqui tem uma cultura da carona muito grande. E dá certo, viu? Isso aqui dá certo. Dá certo para a maioria das pessoas. Mas é isso. Eu vou ter que arrumar esse galpão. São 27, 54. São 64 metros de parede que eu vou colocar estante. Eu tenho estante para tudo. Mas eu fui deixando as paredes todas vazias, já com as estantes, e colocando o material no meio. Eu fiz essa mudança sozinho. Mais de 50 toneladas de mercadoria. Eu estou fazendo ainda, porque tem uma parte que eu estou tirando de Atibaia. Eu fiz essa mudança sozinho, 50 toneladas, nossa, sem caminhão, meu Deus do céu, não foi fácil. Eu fiz tudo numa Quantum velha que eu tinha, que eu ia jogar fora, já estava marcada para jogar fora. Daí eu coloquei as coisas no bagageiro dela e falei, essa vai ser a sua última missão. Daí trouxe tudo, trouxe coisas absurdamente pesadas nessa Quantum. Mas deu certo, nessa parte deu certo. Então, agora o problema está sendo organizar tudo.
E eu tenho site próprio, eu tenho site de leilões, eu advogo também, eu sou advogado, eu advogo também. Então eu não tenho muito tempo de fazer isso aqui, entendeu? Então eu acho que se eu tiver muita sorte, em um ano mais ou menos, eu vou conseguir arrumar isso aqui e deixar do jeito que eu quero. Mais ou menos um ano. Eu não... É plantar para depois colher, né, também, porque depois que tiver arrumadinho e sacadinho, eu criei um sistema bom de separar as coisas que estão cadastradas, de marcar assim, e organização é tudo nesse ramo. E organização que eu sou meio falho, mas eu tô mudando, né? Tem que reconhecer as falhas. E então, a minha primeira loja eu comecei em 1999, lá em São Bernardo do Campo. Já em 2000, começou a ir muito bem, eu já montei outra loja na Via Anchieta, lá em São Paulo, no comecinho da Via Anchieta, onde é parte da cidade lá. Lá era uma loja grande, tinha uns 300 metros também. Aí fiquei lá de 2000 até 2006. Eu tive que sair de lá porque o aluguel estava ficando muito alto, porque eu quebrei numa operação com ações. Eu perdi muita grana com ações numa época. Foi em 2006. Eu fiz umas cagadas, fui meio ganancioso e perdi uma grana boa. Daí eu tive que vir para Atibaia, para um lugar mais barato. Na época que Atibaia era barato, isso foi em 2007, eu mudei para Atibaia. Aluguei um galpão de 500 metros quadrados em Atibaia, montei minha loja. E foi indo bem por um tempo. Mas também a bagunça veio junto. E eu não mudava isso aí também em mim. E também o salão lá começou a entrar muita água. Eu perdi muito material. Porque quando chovia forte lá, tem alguns pontos que parecia uma cachoeira. Perdi muito, eu perdi estantes inteiras de livros, estantes inteiras. E daí eu mudei para outro lugar, em Atibaia mesmo, bem mais barato. Fiquei com umas dívidazinhas no final lá, paguei tudo, eu fiz um acordinho, paguei tudo. Mudei para outro lugar, um prédio de 2 andares lá em Joanópolis, em Atibaia, no bairro lá no... E esse prédio foi muito bom para mim, viu? Foi muito bom. Era um lugar bom, eu vendia até que bem, eu estava muito forte em Mercado Livre, por exemplo, vendendo bem no Mercado Livre. Daí teve também aquela época que teve a crise, quando derrubaram a Dilma. Daí, tipo assim, meu faturamento, eu acho que todo mundo fechou muito cedo naquela época. Meu faturamento caiu de 15, 20 mil reais por mês na época para 6 mil reais. Então foi uma época muito difícil na minha vida, que eu me endividei e tudo mais. Foi uma época que eu tive que viver com muito pouco, mas ao mesmo tempo eu tive que ter várias privações, entendeu? Não foi legal, nossa, não foi nada legal. Daí começou a melhorar, 2018, 2019, nesse meio tempo eu já estava fazendo a faculdade. Eu comecei a fazer a faculdade em 2015, terminei em 2019, faculdade de Direito. E nesse meio tempo eu fazendo a faculdade, então me lascando de grana. Nossa, eu ia de bicicleta para Pati todo dia, era 5 quilômetros. Eu tinha carro, mas então, eu tinha que economizar o máximo do máximo. Daí, terminei a faculdade. Graças a Deus eu não paguei, eu consegui um ProUni total, porque minha nota foi muito boa no Enem. E graças a Deus eu não paguei a faculdade. E fui muito bem na faculdade e tudo mais. E me formei em 2019, já estava advogando, mas eu peguei muito firme para advogar, porque na verdade eu tenho um coração muito... Eu tenho coração muito mole para ser advogado, não dá, eu não tenho coragem de fazer algumas coisas que os advogados em geral fazem, tipo cara da previdência, de pegar 3 benefícios da pessoa. E nossa, você vê muita coisa que te corta o coração, sabe? E eu advogo hoje em dia ainda.
mas é mais para amigo, mais para ajudar alguém, mais para fazer. O que eu ando fazendo é isso, ajudando os outros. Mas recebo também, mas é um pouquinho. Bom, o meu ramo mesmo, sempre, a minha vida mesmo sempre foi comprar e vender. Eu trabalho desde 1988 em loja. Já tive minha primeira loja, eu tinha 19 anos, não era nesse ramo, era no ramo de pet shop, que fechei depois de uns 3 anos, mais ou menos. É... Mas a minha sanha mesmo não é no ramo de serviços, realmente é comprar e vender. Eu gosto disso aí, de comprar lote, ir numa casa, comprar um lote grande de mercadoria legal e vender aquilo, entendeu? Hoje em dia eu tô menos comprador, porque eu tenho uma quantidade de material aqui que eu calculei, eu tenho 52 anos hoje. Eu calculei que é mais uns 20 anos de material eu tenho para anunciar aqui. É muita coisa, é muita coisa. Disco deve ter uns 50 mil, revista deve ter uns 50 mil, livro também, é muita coisa mesmo. Eletrônico, nossa, tem um material aí que eu tenho até vergonha de mostrar o tamanho da montanha que está aqui. Então, agora eu tentar achar a porra da revista. Então, acho que é o último esse aqui. Então a verdade agora é que eu tô tirando até que uma renda boa, apesar de estar perdendo muito tempo com essa mudança já está durando anos. Eu tenho uma renda boa, mas eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito, eu trabalho mais ou menos de 12 a 16 horas por dia. Eu trabalho muito de madrugada, principalmente na parte de computador. Eu deixo o dia para fazer essas coisas assim, embalagem e tudo mais. Eu tenho um site de leilões, www.trendasete.com.br, em que eu faço leilões quinzenais desses produtos que eu tenho. Então eu coloco 2.000 itens mais ou menos, o leilão é dividido em 5 dias, e a cada 15 dias eu faço esse leilão. Cada 15 dias eu faço um leilão de 5 dias. E é isso que me salva. E graças a Deus eu estou fazendo um trabalho legal. Eu estou no 101º leilão. O 100º está acabando segunda-feira. E eu estou no 101º leilão. E graças a Deus vai muito bem, porque eu sei o que vende, eu sei o que é bom, eu sei o que não é. E vou te falar a verdade, até coisa que não presta vende no leilão. Até coisa ruim. Até coisa que ninguém quer, coisas inimagináveis que eu jogava fora, vende em leilão. É incrível. Mas não é tudo isso também não, viu? Não é tudo isso também não. Você tem que formar uma base de clientes. Eu demorei muito tempo para formar essa base. 100 leilões, a cada 15 dias, vocês calculam aí, acho que eu faço leilão desde março de 2020, então são 5 anos. Mas eu tenho Mercado Livre, por exemplo, desde 2003. Agora não estou mais trabalhando no Mercado Livre, mas desde 2003 eu já trabalhava no Mercado Livre. Na época que para você baixar uma foto pro computador demorava 5 minutos. Era horrível, horrível. Nossa, melhorou muito algumas coisas e ao mesmo tempo piorou, né? Porque o Mercado Livre era muito bom para o pequeno vendedor antes. E hoje eles só dão visibilidade para os grandes players, para os grandes vendedores, para as lojas oficiais. Então, tipo assim, é muito difícil concorrer com, por exemplo, em livro. É muito difícil concorrer você vendendo um livro comumzinho, Dom Casmurro, assim, por 10 reais, e os caras usado. Daí os caras de editoras, de grandes editoras, vendem por 10 reais com frete grátis, entendeu? Então não tem como. Então o que eu falo? Onde que eu surfei na onda? Naquilo que as grandes livrarias não querem trabalhar. Eu trabalho com revista antiga, literatura automotiva, livro antigo. Eu gosto muito de trabalhar com livro abaixo de 1900, entendeu? Tenho bastante coisa a respeito disso. Então, no capitalismo é assim. Você tem que tentar surfar aonde que os grandes não querem surfar, entendeu?
Aonde para os grandes não compensa, entendeu? Porque se você for querer competir com grandes, esquece, esquece. E deixa eu colocar aqui. E vou ter que levantar. Nossa, eu não consegui achar a revista. E eu vou ter que mandar o pacote do cara que tem uns 15 itens. Vou mandar sem a revista, daí eu procuro e mando a revista à parte, porque essa revista deve ter umas 10. Aquela 4 rodas. Nossa, não reparem na bagunça, mas tá bagunçado pra caralho. Mas é temporário. Por que eu não tô rico hoje? Porque a vida inteira eu fiquei sustentando herdeiro que é dono de imóvel. Esse cara aqui que construiu esse galpão não é herdeiro, não. Ele é trabalhador pra caramba. Mas todos os outros eram um bando de herdeiro que nunca fez nada na vida pra construir patrimônio e acha que é rico. Aí eu, tipo assim, eu calculei que em 20 anos eu gastei mais ou menos 1,5 milhão a 1,8 milhão de aluguel. Imagina quantas. Eu não tenho casa própria hoje. Quantas casas eu poderia ter comprado? Sendo que uma casa aqui em Joanópolis está uma casinha até que razoável, se compra por 130 mil, 150 mil. Casa simples, né? Não tô falando casa. Não tô falando casa. Casa luxuosa, né? Um dia esse aqui todo vai estar arrumado. Vai ser bom. Tem um material muito bom. Bom. E é isso, olha só. Tudo o teto não é acabado ainda. Goteiras temos poucas. Goteiras temos poucas, mas eu não ligo muito para as goteiras, porque eu vou deixar esse meio do galpão todo livre. Eu vou colocar tudo nas estantes e nas laterais é muito seco. E também eu coloco tudo em plásticos, ó. Material cadastrado, fica tudo em plásticos numerados, olha, por exemplo, os discos, olha. Muito fácil de encontrar e não pega uma poeira sequer nos LPs, não estraga, olha. Aqui os livros, ó. Os livros. Antes eu usava caixas de papelão. Hoje eu não uso mais, porque caixa de papelão dá umidade, entendeu? E acaba, ó, os quadrinhos. Lotes de revistas. Lotes de CDs e DVDs. Lotes de revistas automotivas. Esse aqui é o material cadastrado. O material cadastrado não corresponde a nem 3% do meu estoque total. Nem 3%. Infelizmente não dá para cadastrar tudo. Quando muito eu consigo cadastrar. Quando muito eu consigo cadastrar 50, 60 itens por dia, porque eu faço muita coisa. Já em outras coisas, não posso ficar só cadastrando. Eu trabalho aqui, né? Bem na zona rural. Lá embaixo tem um curral de vaca, ó, cheio de vaca. Aqui é um bairro que não tem ninguém quase. No meio do mato, um pasto. Bem legal. E é o seguinte, sozinho é duro. Se eu conseguisse pelo menos 3 horas por dia para ficar aqui, eu arrumava isso aqui bem. E tem muita coisa rara, muita coisa boa aqui. Muita coisa legal. Eu mesmo, bom, são 26 anos juntando coisa, né? Às vezes eu acho coisas que eu nem imaginava que tinha. Esses dias eu achei um livro no chão aí que sim, não sei quando pegou umidade. Coloquei no mesmo dia que eu coloquei na internet, já tava com lance, R$ 1.000 o livro. E graças a Deus não estragou. Mas eu perdi um livro por umidade aí que valia 5 mil. Tava justo que tava no chão. Ai, que raiva. Bom. É isso, eu não sei se eu vou publicar esse vídeo, porque o lugar é muito feio. O papo tá muito aranha. Mas eu tô fazendo tipo um diário pra mim de como fica aqui. Essa é a Chica, minha cachorra. Está convenientemente sentada. E ela, toda vez que eu venho pra cá, ela tem que vir
atrás. Toda vez. Não tem uma vez que eu venho, se eu não trouxer ela, nossa, ela fica maluca. Bom, e é isso. Vou seguindo e se eu tiver coragem de postar esse vídeo, comentem aí o que acharam. Se alguém quiser ajudar também, ajuda, é bom. Falou, pessoal, boa tarde.